Ano Bíblico, dia 214. Acompanhe hoje a leitura no livro de Isaías, os capítulos de 38 a 40, com a narração de Cid Moreira. Isaías, capítulo 38. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acaz, o Senhor fará com que a sombra volte 10 degraus. E a sombra voltou 10 degraus. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor: Eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nessa vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores, que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite, eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira, eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite, eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo. Salva-me. Mas como é que eu posso reclamar se foi o próprio Deus que fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó Senhor, é por causa das coisas que Tu fazes que todos nós vivemos. E eu também estou vivo por causa delas. Dá-me saúde, a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição.
Mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos, ninguém te agradece, ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Tu me salvaste, ó Senhor. Por isso, tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a ti. A vida inteira nós te louvaremos no teu templo. Pois Isaías tinha dito: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Isaías, capítulo 39. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, mas agora já estava bom. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens? E o que foi que lhe disseram? Eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. O que foi que eles viram no palácio? Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Isaías, capítulo 40. O Senhor, nosso Deus, diz:
Consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva seca, a flor cai. Mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força. Com o seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória. E ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça ou quis fazê-lo aprender mais coisas ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem?
Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam.